Bom dia! Nesse trabalho nós vamos tratar sobre o descaso com edificações históricas, o uso incontrolado de estacionamentos em antigas construções patrimoniais de Teresina, Piauí. Bom, vamos fazer uma breve introdução, começando pelo patrimônio. O patrimônio é como o DNA da população, pois traz identidade, além de ser passado de geração em geração e ser suscetível a transformações. Esse bem é o reflexo da evolução das comunidades, um esforço de resguardar o passado no futuro. O tempo e a identidade são noções que operam junto com o reconhecimento do patrimônio, não apenas reconstruindo o passado. A preocupação é garantir o presente e projetá-lo para gerações futuras. O presente artigo trata do patrimônio edificado, que é definido como um bem cultural produzido por um determinado grupo ou civilização, partindo do ponto de que tanto os bens móveis quanto os imóveis podem estar classificados como patrimônio cultural. Dessa forma, pode-se dizer que o patrimônio edificado são os bens imóveis produzidos pelo homem como memória e representação do seu passado. No contexto brasileiro, a outorga do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, protagonizou a formalização da proteção do patrimônio histórico e artístico nacional e trouxe instrumentos que têm como papel garantir tal proteção, como o tombamento no caso do patrimônio material. A matrícula de um bem móvel ou imóvel cuja conservação é de interesse público em um dos 4 livros do tombo impede formalmente por meio de lei que os mesmos sejam demolidos ou destruídos. Bom, nosso objeto de estudo está localizado na parte nordeste do Brasil, no Piauí, onde que a gente tem a ampliação do mapa do Piauí e em destaque para a cidade de Teresina, que é a capital do mesmo. E na cidade de Teresina, nós temos em destaque aqui a região do centro, que é onde se encontram os nossos objetos de estudo. Teresina teve origem em meados de 1760, às margens do rio Poti, que é esse mesmo aqui. A primeira cidade brasileira a ser planejada com traços geométricos, cuja planta básica foi projetada pelo seu próprio fundador. As características predominantes nos edifícios da cidade são resultados dos estilos mais difundidos no período em que foram construídos. Por conta disso, a maioria das edificações presentes no centro de Teresina pertencem ao ecletismo. Durante esse período, estava acontecendo a Revolução Industrial, e a cidade precisava por uma modernização para embelezamento e higienização da mesma. Diversas edificações foram construídas e reformadas no estilo eclético, que melhor atendia às necessidades da época. Bom, como objetivos nós temos fazer a análise de edificações patrimoniais, analisando o início da subutilização de antigas edificações como estacionamentos e o que essa tendência pode gerar para as sociedades futuras. Também busca-se entender como se iniciou o processo de evacuação do centro e do aumento da concentração de comércio, com o intuito de explorar as edificações de patrimônio cultural. Como metodologia, nós temos a revisão bibliográfica sobre temas de patrimônio cultural edificado e evolução urbana. Também análise em loco de 3 antigas edificações localizadas no centro de Teresina e estudos de leis de uso e ocupação do solo do município de Teresina. Bom, vamos começar falando do início da subutilização de edificações como o estacionamento. Em 1933 foi lançado um modelo de setorização de cidade ideal que dividia a mesma em habitação, lazer, trabalho, circulação e patrimônio histórico das cidades. Porém, esse modelo não se mostrou funcional, principalmente em cidades com tendências difusas, como no caso de Teresina, que possui uma forte expansão urbana, onde algumas distâncias se tornariam relativamente grandes para o modelo funcionar. No cenário atual, existem cidades com elevado número de pessoas, principalmente as capitais. Porém, com esse crescimento, surgiu também um aumento da frota de veículos nas vias, que já excede a taxa populacional, resultando em problemas de mobilidade urbana
e a necessidade de mais vias e locais de estacionamento para os mesmos. O uso constante de espaços do centro urbano das cidades como estacionamento contribui para a deterioração da paisagem, além de gerar uma subutilização do potencial construtivo dessas áreas. Esse processo é uma tendência da contemporaneidade, reflete o estilo de vida que a população passa a depender, que no caso é o uso do automóvel para seus deslocamentos diários. Bom, vamos estudar agora o processo de expansão territorial em Teresina, Piauí. Inicialmente, a porção central de Teresina era a mais movimentada, cujo uso e ocupação do solo era preenchido basicamente por residências, prédios institucionais de administração pública, pontos comerciais, praças, clubes, teatros e também os cinemas, isso tudo na região central. Houve uma modernização do sistema viário na década de 30, que desencadeou a descentralização da moradia. Essa modernização também contribuiu para o deslocamento da população mais pobre em direção às regiões periféricas norte e sul. Ao final da década de 60, o processo de abandono na região central pelas elites se intensificou, perdendo assim sua característica predominantemente residencial e passou a caracterizar-se como zona comercial. Dessa maneira, a área passou a ser considerada depreciada e desvitalizada pelo olhar da classe alta. Degradação dos edifícios no centro de Teresina. A transformação da região central em uma área de comércio gerou a tendência pela busca desenfreada por espaço, seja para o comércio, carro ou pessoas. As edificações residenciais, em sua maioria, tiveram que ceder os espaços para as novas edificações. Esse processo gerou a demolição ou descaracterização de diversas obras. As edificações residenciais acabaram por ficar desassistidas de moradores. Diante desse cenário, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, adota como medida de proteção a esses edifícios históricos a ação de tombamento dos mesmos. Os proprietários desses imóveis tombados se veem prejudicados pela obrigação de conservação, uma vez que não há retorno financeiro com essa atitude. Além disso, o poder público e a sociedade se abstêm do dever de acompanhar e manter a preservação, gerando um descaso para com eles e sujeitando-os à degradação por meio do vandalismo e por ação de intempéries. Por via de regra, a sociedade ela não possui a compreensão da necessidade da relevância de preservar o patrimônio cultural. Como consequência, a negligência, as edificações tombadas sofrem assim efeitos negativos com a descaracterização dos prédios devido ao uso comercial. Bom, vamos falar agora sobre os nossos objetos de estudo, que são as edificações que foram transformadas em estacionamento. Aqui a gente tem um mapa da cidade de Teresina na região do centro, onde esse mais claro aqui é o centro, e onde estão localizadas as nossas edificações. Aqui em amarelo, o Colégio Prismático, em branco, a Casa Antonino Freire e em azul, a Casa Azulejo Português. O primeiro objeto de estudo é denominado de Colégio Prismático. É uma antiga escola, localizada na rua Paissandu, datada da primeira metade do século XX. Seu inventário informava que a mesma era desprovida de proteção legal, tendo proposta de proteção de tombamento. Sua conservação era tida como boa, com descaracterização reversível e proposta de intervenção de agenciamento interno e externo. Assim como o colégio, vemos o acontecido com a Casa Antonino Freire, que é a próxima. Foi completamente destruída para dar lugar a um novo estacionamento no centro. A edificação construída no final do século XIX se situava em uma esquina, no cruzamento entre a Avenida Antonino Freire e Rua 7 de Setembro, um ponto de grande circulação de veículos. E a última edificação a ser pesquisada é uma casa, a qual chamaremos nesse trabalho de Casa Azulejo Português, também desprovida de proteção legal, com propostas de proteção e de tombamento isolados. Aqui nós temos o antes e depois do Colégio Prismático, onde nós podemos ver que apenas o muro com as colunas, o gradeado de ferro, o portal de entrada,
e o piso da antiga edificação sobreviveu à ação antropológica. As fotos durante a demolição, que a gente percebe que foi completamente demolida a parte de dentro para fazer lugar a esse novo estacionamento. Aqui nós temos o antes e depois da Casa Antonino Freire. A residência possuía uma grande importância para a salvaguarda da memória da cidade por ter sido uma das últimas edificações que possuía características mistas de uma arquitetura piauiense com traços coloniais e da influência árabe durante o período de permanência na cidade. Essas imagens mostram a edificação antes de ser demolida, em bom estado e depois parcialmente depredada. Atualmente, o local recebe um grande fluxo de carros advindos da região central da cidade. Percebe-se na figura 19 e na 20 que o local foi completamente destruído, restando apenas algumas colunas, que são elementos construtivos da sua antiga fundação. O nosso último elemento é a Casa Azulejo Português. A gente tem fotos do antes e depois. Atualmente, a casa foi demolida em parte, onde a parte demolida abriga um estacionamento veicular. No inventário de 1988, dizia que tinha um bom estado de conservação, com descaracterização parcial, porém reversível. A intervenção proposta era de agenciamento interno e externo. E havia ainda uma observação de que essa edificação se destaca o barrado de azulejos de manufatura portuguesa, que é esse da frente. Eu vou passar aqui. Pronto, nessa figura 25 mostra o azulejo na fachada dela. E essa edificação era a última referência desse tipo de revestimento ainda existente na cidade de Teresina, do azulejo português. Aqui na imagem 24 a gente tem uma planta de situação de como era antigamente e hoje apenas um terço desse terreno ainda tem uma parte de edificação. E na figura 23 a gente vê a lateral e fundo da casa azulejo português, onde comporta o estacionamento. Passando para as leis de uso e ocupação do solo, zoneamento de 2010, as edificações que estudamos se encontram na ZC1. O que é a ZC1? É uma zona de comércio no centro médio de densidade, caracterizado pelas atividades de comércio e serviços correspondentes à área mais antiga da cidade. Nós temos nesse traçado vermelho a região do centro, que também tem zonas de preservação, zonas de comércio. Em 2018 foi lançada a revisão do Plano Diretor de Teresina, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, que é o PDOT, com o intuito de orientar o desenvolvimento territorial da capital. Como um de seus vários objetivos tem fazer com que os imóveis privados não edificados, subutilizados ou não utilizados, inseridos em regiões da cidade dotadas de infraestrutura aptas à ocupação, cumpram sua função social, além de garantir a preservação e valorização do patrimônio histórico. A prioridade de agora em diante é priorizar o transporte coletivo em detrimento do transporte individual, restringindo a área de estacionamento em regiões polarizadas, além de incentivos para ciclistas e pedestres. Concluindo, os lotes onde as edificações patrimoniais deram lugar a estacionamento estão de acordo com o uso permitido, né? Entretanto, não se exume o fato de não só Teresina, como Piauí todo, ter perdido esses 3 exemplares históricos. A tendência de transformar edificações antigas em estacionamento se repete no Brasil todo. Porém, algumas cidades já estão criando políticas para barrar esse fenômeno da contemporaneidade, ocasionando uma perda da memória local, quando a gente perde esses elementos históricos. Bom, é necessário criar medidas de proteção, e a gente trouxe algumas medidas, sendo a primeira delas a educação para o patrimônio, que é uma forma de educar para o patrimônio. Desde o primário, é de extrema importância para o conhecimento do mesmo, para despertar nas crianças formas de apropriação em diferentes eixos do patrimônio. Também deve haver medidas de proteção mais rigorosas, como o aumento da taxa de multa para cada caso.
além de incentivo de diferentes usos para esse tipo de edificação, com a possibilidade de baixa no IPTU para os proprietários que promoverem esses usos em prol da sociedade. Dessa forma, a preservação se torna mais efetiva, mantendo a história da cidade, pois não se faz história sem passado. Em relação ao patrimônio, o PEDOT propõe garantir a preservação e valorização do mesmo, estimulando o investimento na qualidade do espaço público, com incentivos ao uso habitacional. Dessa forma, o incentivo ao uso habitacional traria mais segurança a essas áreas centrais, além do prolongamento de horários de funcionamento de algumas atividades comerciais. É isso, nós temos aqui algumas referências que foram citadas e muito obrigado.